Olá a todos, eu queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui nesta jornada de redes. É sempre muito bom compartilhar com a comunidade de redes da Iberoamérica e poder falar em português. Desculpem os slides estarem em inglês, mas é a linguagem é a língua que nós utilizamos para comunicar uns com os outros e em especial com a colega francesa, que é a Catherine Comé, que certamente alguns de vocês conhecem. O tema que vos quero falar hoje é sobre os think tanks em França e em Portugal, que como um espaço, são instituições que ocupam um espaço intermediário entre a esfera pública e a privada e mostrar com os nossos dados o papel que tem a elite empresarial na informação das políticas, públicas destes países. Uma definição de think tank, há várias outras definições, mas a ideia é que são organizações que realizam investigação independente sobre políticas públicas e com um desejo claro de intervenção nas políticas públicas. A teoria sobre este assunto tem vindo a dizer que os think tanks são veículos através dos quais as empresas e a elite intervém na esfera pública e nas políticas sem ter a visibilidade que outras formas mais diretas de intervenção têm. Portanto, é uma maneira mais encapotada, mais mascarada de intervir das políticas públicas. Portanto, é esta lógica de que eles ocupam um espaço entre vários campos sociais. Portanto, eles esforçam-se muito grande por passar a mensagem de que não são uma empresa de lobby e não são também uma ivory tower, instituições como as universidades ou os centros de investigação que estão muito desligados, ou critica-se por estarem muito desligados da vida do dia-a-dia da sociedade e das políticas. Os think tanks têm vindo a crescer muito na Europa, especialmente desde os anos 80, com a implementação do New Public Management, em que reduz o Estado e começam a ser contratados consultores, auditores, think tanks supostamente independentes, portanto, a investigação tem-nos dito que é uma das maneiras, a participação é uma das maneiras de intervenção nas políticas. No caso dos países de tradição napoleónica, com uma carga administrativa, burocrática mais centralizadora, tal como França e Portugal, este fenómeno dos think tanks é mais recente, mas tem havido um grande aumento desde os anos 90. Há um grande crescimento no número de think tanks, mesmo em países com uma tradição controladora do Estado e centralizadora, como é o caso de França e Portugal. O método de análise de redes que nós utilizamos aqui são os Interlocking Directorships, que tem vindo a ser estudado por muita gente e que é um método do estudo que faz uma ligação entre a elite empresarial e o poder político. Não há resultados, há muita investigação, não há resultados muito determinantes sobre isto, mas há claras indicações de que através dos Interlocking Directorships há uma concentração de poder e essa concentração de poder aparece como uma possível ameaça à democracia ou uma possível grande intrusão nas políticas públicas. Nós dividimos a nossa análise em dois níveis. Um primeiro nível é o nível dos Interlocking Directorships entre think tanks, portanto ver quais são os think tanks que partilham pessoas nos seus cargos
de direção e depois como identificamos nestes cargos de direção dos think tanks, como identificamos muitos empresários, inclusive empresários de topo em ambos os nossos países, nós fomos olhar então à ligação entre os think tanks e as corporações para ter uma análise mais sistemática desta ligação. Portanto, fizemos um levantamento de quais são os interlocking directorships entre think tanks e empresas e depois decidimos olhar mais ao nível micro e tentar caracterizar e perceber, identificar e perceber a trajetória destes interlocutors que fazem a ligação entre os think tanks e as administrações das grandes empresas. Achámos que ao ter estes olhares nestes dois níveis, nós acrescentaríamos conhecimento ao como é que as políticas públicas estão a ser realizadas, estão a ser concretizadas nos nossos países. Os nossos dados para a recolha dos think tanks têm várias bases de informação e para as empresas fomos aos stock exchange. E os dados deste estudo é de 2014, portanto estamos só a usar os dados de 2014, temos outros dados, mas agora para simplificação usamos estes dados. Relativamente aos interlocutors, aqueles atores que fazem o interlocking só entre think tanks. O que nós identificamos que são os grupos que estão mais representados, tanto em França como em Portugal, é o grupo dos empresários, dos businessmen. E são em geral homens, a grande maioria são homens, com 60 ou mais anos, em geral com uma educação nas áreas de economia e que estão neste momento em posições de topo empresariais. E também apercebemos de um grande peso dos académicos. Portanto, é dito, a investigação sobre este tema tem ligado esta grande presença dos empresários nos think tanks à influência nas recomendações das políticas e a este movimento de desregulação das políticas públicas, o movimento de uso dos mecanismos do mercado para gerir a coisa pública, como a educação, a saúde, etc. Depois, passando a outro nível, que é o nível da ligação entre os interlocking directorships entre os think tanks e as grandes empresas. Nós identificámos este número de interlocutors e também nos apercebemos que estes atores têm uma intervenção muito alargada na área social e na sociedade de ambos os nossos países. Portanto, vocês aqui podem ver que as áreas de intervenção cívica, e quando falamos aqui de áreas de intervenção cívica, estamos a falar de posições no governo, estamos a falar de posições na universidade, estamos a falar de posições em associações empresariais ou outra atividade cívica em fundações, ONGs, charities. Pronto, é a intervenção cívica que eles têm para além da intervenção que já têm nos think tanks. Portanto, vemos que estes são altos empresários de topo de empresas que estão muito integrados nas outras áreas sociais, nas outras esferas de atuação sociais. Portanto, vemos que uma grande parte passa pelos governos, uma grande parte está na universidade e uma grande parte está em uma série de atividades cívicas que para nós foi de alguma forma surpreendente, porque isto já são pessoas que têm uma vida muito ocupada e muito preenchida com os seus cargos de liderança nas suas empresas. Portanto, só para concluir, a ideia aqui é que em ambos os países nós identificámos um pequeno grupo de empresários de topo
com a educação na área de economia, e nós não entramos aqui, mas a maior parte deles tem uma educação de elite, que são ativos nos think tanks e, portanto, nós assumimos que, visto os think tanks terem como grande objetivo a intervenção na política pública, são claramente ativos na política pública, mas de forma informal. Depois notamos também que os seus laços muito fortes com a universidade reforça a sua credibilidade enquanto membros privilegiados das políticas públicas. E estes dados que nós encontramos são consistentes com uma teoria já muito utilizada e muito respeitada, que é a teoria do Inner Circle, do SIM, em que claramente em muitas realidades se tem revelado a presença de uma pequena minoria de líderes empresariais que transcende, que vai para além dos interesses da sua própria empresa. Portanto, são pessoas que têm um conhecimento e o que diz aqui, agora não sei a expressão, mas um system-wide awareness de uma série de áreas sociais e que, portanto, que os torna muito apelativos a serem chamados para cargos de governo, para cargos em charities, para universidades. Portanto, é aqui um pequeníssimo grupo que tem uma intervenção de largo espectro, era esta a palavra que eu queria, uma intervenção de largo espectro na nossa sociedade e que depois, por sua vez, tem um grande, imaginamos e pensamos, não temos os dados que o revelem com firmeza, mas que terão um peso muito forte na formulação das políticas públicas dos nossos países. Portanto, era isto que eu vos queria dizer muito resumidamente sobre este trabalho os think tanks e os empresários e a sua relação com as políticas públicas informais.